Estamos vivendo tempos muito difíceis. Você concorda com essa afirmativa? Esses dias, então, recentemente, nós estamos vendo aí nos noticiários notícias que estão assim mexendo muito com a nossa emoção. É fato que algumas pessoas estão tão indiferentes, estão tão assim alienadas que isso já não as afeta. Mas quem tem um pouquinho de temor a Deus sente que nós estamos num tempo muito pesado sobre nós. E isso não está muito longe mais de nós. Isso está acontecendo muito próximo de nós. Nós passamos recentemente por essa falta d'água. Meu Deus, lá em casa foi um Deus nos acuda, né? Na verdade, nós temos caixa de água pequena, não temos muita reserva. E como somos 4, né? Com mais a nossa ajudante 5 lá em casa, nós passamos um pouco de aperto, né? Com essa questão da água. Então nós compramos bacias grandes, onde ali a gente tomava banho e a água, né, suja do corpo descia ali, a gente aproveitava aquela água no vaso sanitário. Na verdade, nós ainda estamos fazendo esse processo porque a coisa ainda não foi resolvida. Né? Então, houve dias sim de eu não ter realmente água em casa, né? De eu ter que pedir socorro a outra pessoa. Mas, aquela barragem que cedeu ali em Mariana e que destruiu todo aquele povoado, né? E acabou afetando aqui uma cidade tão próxima a nós, Governador Valadares. A nossa igreja, a comunidade, teve a oportunidade, né, de abençoar aquele povo. Não foi com uma coisa tão grande assim, mas foi dentro daquilo que a gente podia fazer e foi muito maravilhoso ver as pessoas com um coração generoso, trazendo seus litros de água, né, para poder somarmos força e mandarmos ali para Valadares. E foi tão maravilhoso porque conseguimos suprir a necessidade, né, em parte, até da APAC feminina lá de Governador Valadares. Interessante que antigamente a gente viu umas coisas dessas acontecendo distante de nós, na televisão, em noticiários, mas agora estamos vendo assim muito próximo de nós essas coisas acontecendo. Existem até mesmo algum temor no coração de algumas pessoas e eu me lembrei até mesmo do meu pai, que se estivesse vivo, ele não está vivo, né? Se ele estivesse vivo presenciando essas situações tão difíceis acontecendo, ele estaria muito triste e realmente ele lidava contra uma depressão muito forte e algumas informações desse tipo iriam afetá-lo profundamente. Eu conversava com uma pessoa querida minha, uma amiga, e ela me disse que a mãe dela está sofrendo muito, é uma senhora de idade. Em todo o tempo, quando se fala nessa falta de água, ela lembra muito das pessoas carentes, das crianças. Ela mesma disse, a minha mãe fica falando assim, coitado dos inocentes. E é verdade, existem crianças, principalmente nos altos dos morros, onde a dificuldade, o acesso é mais difícil da água chegar. Essas pessoas não têm condição de comprar água, meu Deus, que dificuldade, que luta. Nós vimos também aquele ataque terrorista pavoroso ali na França, quanto derramamento de sangue, pessoas que não tinham nada a ver com aquela idolatria, aquele fanatismo religioso daquele Islã, né, que é tão usado pelo inimigo de Deus, né? Queridos, estamos realmente vivendo tempos difíceis e eles estão chegando mesmo com muita propriedade, muito próximo de nós. E esse tempo difícil, ele está trazendo uma frieza nos corações, ele está trazendo pavor em outros corações, ele está trazendo falta de fé, incredulidade. Agora eu quero te dizer uma coisa, por que eu estou falando nisso neste programa? Porque isso tudo está previsto na palavra de Deus. Você acredita nisso? Eu creio, porque creio totalmente na Bíblia, na palavra de Deus. Mas muitas pessoas ainda não acreditam nas profecias bíblicas. E hoje, neste programa, eu quero usar este tempo aqui para poder mostrar para você, na luz da palavra de Deus, que essas coisas que estão acontecendo é um cumprimento profético. Existe um tempo terminando. Sabe, certa vez, na própria Bíblia, Deus, ele destruiu todo o mundo que ele havia criado porque ele se entristeceu muito pelas maldades dos homens,
pelas escolhas erradas que os homens faziam na época de Noé. Você já ouviu sobre Noé? E Deus destruiu a terra com água. Houve um grande dilúvio e Deus preservou somente a família de Noé, que era fiel a ele, e alguns animais, né, que ele escolheu, segundo as espécies, um casal de cada animal. E ali Deus começou a terra do nada de novo, através da família de Noé. E a palavra de Deus diz que ele não destruirá a terra mais com água. Mas existem profecias se cumprindo cabalmente, dia após dia, diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer. E eu hoje, através da palavra de Deus, vou te mostrar algumas delas, para que você fique com temor no seu coração. Talvez você vai sentir um medo, sabe? Aí dentro do seu coração, mas isso é positivo, porque esse medo pode te levar correndo para os braços de Deus. Nós precisamos fazer um concerto com Deus, porque realmente as profecias estão se cumprindo, o tempo do fim está chegando e Jesus Cristo vai voltar. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus a partir de agora. Então nós vamos ao momento da palavra de Deus. Existem sinais proféticos acontecendo para que se cumpra o tempo que Deus determinou para que a volta de Jesus aconteça. Querido, eu não sei como isso chega dentro do seu coração. De repente você pode pensar assim, mas essa volta de Jesus está sendo dita há muitos e muitos anos e ele nunca volta. Então tá, vamos partir deste raciocínio seu e eu quero te dizer uma coisa. Se você morrer agora, porque você não tem certeza que você vai estar vivo nem daqui a 2 minutos. Se você for hoje, né, se for o dia da sua morte hoje, Jesus não voltou para você, não? Você acha que você vai viver quanto tempo aqui nessa terra? Eu estava lendo a Bíblia esses dias e eu estava vendo lá em Gênesis, quando Deus colocou o limite de idade, né, para a raça humana. Interessante que homens como Noé, outros homens da Bíblia, viveram muitos e muitos anos. Existe um homem na Bíblia que viveu mais de 800 anos. Mas isso foi mudado. Deus colocou um limite na raça humana e graças a Deus por isso. Sabe por quê? O homem, tendo a possibilidade de viver até 120 anos, como foi o marco que Deus fez, ele já apronta tudo que ele apronta. Imagina se esse homem não tivesse fim à vida dele. O que nós iríamos ver diante dos nossos olhos? É verdade que alguns, eles têm a sua vida ceifada muito antes do tempo. Existem pessoas que em determinados velórios dizem assim, foi Deus que quis assim. Então um jovem que estava a 160 por hora dentro de um carro, que acabou de sair de uma balada, que estava alcoolizado, bate o carro e morre, foi Deus que quis assim? Não foi Deus que quis assim. Né? Deus, como outro dia eu ouvi muito sabiamente as palavras do padre Fábio de Mello, que homem de Deus, ele disse isso. Deus nos deu a vida é um presente de Deus e o que nós fazemos com ela é que determina se nós valorizamos ou não esse presente que Deus nos entregou. E quantas vezes, como eu disse o exemplo, alguém tão jovem acha que é imortal e se dá o direito de colocar um carro a 160 por hora e com álcool na cabeça e de repente perde a sua vida e ali diante do velório desse jovem alguém diz, foi Deus que quis assim. Olha, eu não creio assim, pela palavra de Deus, pelo que entendo da palavra de Deus, essa vida foi ceifada, ela foi antes do tempo. Bom, mas voltando aqui ao centro da nossa meditação, nós estamos falando sobre sinais proféticos se cumprindo para a volta de Jesus. E um dos sinais, eu quero ler aqui em Mateus, no capítulo 24, quero ler para você, Mateus 24, do versículo 4 em diante, a palavra de Deus nos orienta sobre esse tempo. Então eu vou ler para você, é um texto grande, vai estar aí na sua tela, mas é uma profecia que está se cumprindo. E à medida que você for lendo junto comigo essa palavra, você vai até se assustar, porque muitas coisas que vamos ler aqui nessa Bíblia maravilhosa, essa palavra de Deus, que foi escrita há muitos e muitos anos, você vai ver que é totalmente real com o que estamos vendo hoje. Vamos ler? Então vamos lá, Mateus 24, versículo 4 em diante, que diz assim, Jesus respondeu, tomem
cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isto vai acontecer, mas ainda não será o fim. Versículo 7. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Olha, se não é isso que estamos vendo por aí, queridos. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Versículo 9. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. E aqui eu faço um parênteses para lembrar daquelas pessoas que estão perdendo as suas vidas, cristãos perseguidos, que são decapitados, que são torturados por amarem a Jesus. Veja como a palavra está se cumprindo. Versículo 10. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. 11. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas, preste atenção, versículo 13, quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Veja que todas essas coisas que foram citadas aqui, elas já acontecem. Você e eu sabemos disso com muita propriedade. Basta a gente ligar a televisão que a gente vê isso tudo aqui que já está cumprindo. A palavra de Deus diz que isso é o começo, como se fosse um começo de uma dor de parto. Olha, eu tive parto normal e eu sei que as dores, elas se iniciam devagar e elas vão aumentando em intensidade até que vem aquele bebê. Então, exatamente essa comparação que Jesus faz, nos orientando que tudo isso que está acontecendo é o começo. Mas existe um sinal aqui no fim dito o seguinte, quando o Evangelho, a boa notícia é o Evangelho, quando se ouvirem falar de Jesus em todos os cantos da terra, então virá o fim. E você sabia que é só isso mesmo que falta? Agora deixa eu te dar uma notícia, que talvez em alguns vai assustar. Vai ser motivo de susto. Essa notícia do Evangelho, ela já está sendo espalhada com muita velocidade. Por quê? Hoje nós temos os meios de comunicação, nós temos a internet, nós temos missionários espalhados por todo o mundo, né? Levando essa mensagem de Cristo, de arrependimento, de perdão de pecados. Porque Deus não quer, não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Como Deus quer salvar todo mundo, gente? Mas o homem insiste em endurecer o seu coração e andar distante de Deus. Como anda o teu coração? Já rendido a Jesus? Você já tem uma caminhada com Deus? Você está vendo todas essas coisas se cumprindo e continua vivendo essa vida de pecado, distante de Deus? Abandonou a sua fé? Olha, não brinque com a sua salvação. É chegado o tempo do fim. E eu quero aqui agora dizer para você que depois que essas coisas acontecerem, depois que o Evangelho for pregado, aí sim o fim acontecerá com a volta de Jesus. Muitas pessoas riem desse fato. A verdade é que talvez você que está ouvindo este programa hoje não acredite piamente que Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, né, que morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, você talvez não acredite piamente, assim, totalmente, que ele vai aparecer, como diz a palavra de Deus, nas nuvens. Mas olha, deixa eu te falar, eu creio com todas as letras, de todas as formas que isso vai acontecer, e está muito breve de acontecer. Isso está registrado lá em Mateus 24, no versículo 29, eu quero ler para você.
encerrando essa palavra aqui, a vinda de Jesus Cristo. Preste atenção, Mateus 24, 29, vai estar aí na sua tela, você vai acompanhar comigo. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem, Jesus, descendo nas nuvens com poder e grande glória. Aleluia! Eu vou dizer Maranata, que significa vem, Senhor Jesus. Versículo 31, a grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. Que coisa linda! E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Gente, você já parou para imaginar nisso? Isso acontecendo? Jesus, ele vem nas nuvens e a Bíblia diz que todo olho verá. E até aquele que disse que Jesus não existia vai dobrar seus joelhos de tamanha grandeza de Deus nos ares, revelada em Jesus. Aí aquele que era ateu, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai dobrar o seu joelho e vai erguer suas mãos e vai dizer: realmente Jesus Cristo é o Senhor, mas talvez seja tarde demais. Você tem que dizer isso agora. Você tem que entregar o domínio da sua vida a Jesus agora. Você tem que andar em dia com Ele agora, porque nós não só sabemos o dia nem a hora que isso vai acontecer. Para te falar a verdade, a palavra de Deus diz que nem Jesus sabe. Deus, naquele dia, Ele vai mandar o seu Filho Jesus descer e buscar aqueles que foram escolhidos. Pastora, quem são os escolhidos? Todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Os escolhidos são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, que têm os seus pecados perdoados, não são perfeitos, mas se comprometeram com Deus, fizeram uma aliança com Deus, andaram em obediência à sua palavra. Esses são os escolhidos de Deus. E segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo vai mandar os seus anjos reunirem todos esses povos. Que maravilha! E nós vamos então, em nome de Jesus, estar com Ele. Eu quero estar lá. Eu estou lutando, me esforçando, dando o meu melhor para que esse dia não me pegue de surpresa. Porque a palavra de Deus alerta que será como um relâmpago esse dia. Você já viu um relâmpago? A Bíblia diz assim, o relâmpago, ele nasce num lugar e ele salta para o outro em fração de segundos. É como um piscar de olhos. Pisquei, segundos, fração de segundos. Assim será a vinda de Jesus Cristo. Você está preparado? Eu quero te convidar nessa hora a entregar a sua vida a Jesus. Você precisa fazer uma oração junto comigo e eu quero te ajudar. Vamos orar? Diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu abro a porta do meu coração. Venha ser o meu Senhor e meu Salvador. Eu quero estar preparado para o dia em que o Senhor voltar. Eu quero ir morar na eternidade com o Senhor. Me fortalece, me santifica, me guarda para este grande dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, Deus selou o Espírito Santo na sua vida e agora Ele vai trabalhar no seu coração para que você esteja preparado para este grande dia. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.